A Rosinha já tá aqui. A Rosinha chegou, já vou começar, Rosinha. Boa tarde, querida. Deus abençoe grandemente. Vamos começar? Então vamos começar. Então, queria dar uma boa tarde, agradecer todas as orações que eu recebi. Graças a Deus eu tô melhor, ainda tô com um pouco a garganta meio estranha, mas não tá doendo mais. Gente, eu nem faço exame, tá? Eu já sei que é Covid, porque eu já peguei, é a terceira vez. Então eu sei os sintomas, mas graças a Deus a imunidade tá boa, o corpo responde, a gente faz o tratamento precoce, sente o baque, mas já começa a tratar e estamos aqui, estamos bem. Quem pegou foi eu e a Isa. A Isa tá ainda no terceiro dia, hoje seria meu quarto dia, já tô bem melhor, graças a Deus. Que bom, Rosinha, você também é muito preciosa, viu? Vamos lá. Oi, Ana. Depois você assiste, Ana, não se preocupe não. Isso aqui é pra ficar pra vocês, tá, gente? Hoje a aula é de explodir a cabeça, tá? Foi uma aula, assim, um encontro com Deus mesmo, tá? A gente tá falando de pedagogia clássica cristã, e quando a gente fala de pedagogia clássica cristã, na verdade, tudo retorna para Cristo, tá? E hoje nós falaremos sobre piedade. Então eu comecei falando sobre as artes liberais, né? Só que a educação clássica cristã não se resume apenas às artes liberais, né? Quando a gente fala de educação clássica cristã, a gente está falando de um conjunto de coisas que, inclusive, lá estão as artes liberais, mas não é só isso. Porque, afinal de contas, quando a gente fala do nosso aluno, quando a gente fala de nós mesmos, a gente está falando de uma pessoa que é imagem e semelhança de Deus, né? Então, hoje a gente vai começar com a primeira etapa desse novo paradigma, que seria a educação clássica cristã, que é a piedade, tá bom? Eu acho que eu não vou conseguir fazer uma aula só, eu tô de relógio, espero parar 1h30. Então, teremos em 2 partes, creio eu, tá? Hoje e amanhã. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer sempre é procurar a palavra no dicionário. Piedade. Então, eu procurei primeiro no Caldas Aulete, só que Caldas Aulete é um dicionário católico, tá? Então, a definição dele foi assim: é devoção, amor e respeito por coisas religiosas. E aí tinha lá a etimologia que vem do latim de pietas, tá? Tudo bem. Só que eu tenho o aplicativo do dicionário do Webster 1828. Se você não tem o aplicativo, é só baixar, tá, gente? É de graça. E eu fui olhar lá, em inglês, tá, gente? Olha o que diz. Piedade. Eu coloquei no meu filho, né? Princípio, veneração e reverência ao Ser Supremo. Amor por seu caráter, caráter do Ser Supremo, tá? Prática da piedade. O que é essa prática? É o exercício das afeições em obediência à sua vontade e devoção ao seu serviço. Então, a obediência à sua vontade, aqui o sua é a de Deus, né? Então, obediência à vontade de Deus e devoção ao seu serviço, aquilo que Deus te vocacionou. Isso é piedade, tá? Ok. Então, acontece o seguinte. Ele cita um livro chamado Lost in the Cosmos, que é Perdido no Cosmos, de Walker Percy, que diz o seguinte: que todo mundo nasce querendo saber quem é, para onde vai. E a educação moderna, ela não consegue responder isso. Ela não consegue responder esses anseios. Então, quem sou eu? Para onde eu vou? A educação moderna não consegue fazer isso, tá? Então, a educação moderna, a educação clássica cristã, ela fala sobre o que? A formação dos amores. Se eu não sei o que eu devo amar ou quem amar, como a educação será ordenada para ser amada? Então, assim, se eu não sei quem eu sou, se eu não tenho essa identidade, né? Quem que eu sou? Para onde eu tô indo? Se a minha identidade é perdida... Oi? Cafezinho. Obrigada.
Se essa identidade está perdida, o que acontece? A gente fica totalmente perdido na vida. Se eu não sei quem eu sou. E a gente percebe isso, gente, a gente percebe isso na sociedade que a gente vive. A partir do momento que a educação ficou relacionada a um Estado laico, que isso é uma mentira, porque o Estado laico ele é religioso, né? Ele ensina o quê? O humanismo, o ateísmo, ele ensina o antideus, né? O que acontece? No antideus, eu sou o que eu quero. Não existe um ser, um design perfeito, superior, que tenha me feito, que tenha um propósito. Vimos lá na questão da piedade. Se eu não tenho isso, eu não sei, eu não adoro, eu não respeito, eu não venero, eu não reverencio ninguém. Se eu não tenho que obedecer à vontade de ninguém, eu não tenho que dar conta da minha vida para ninguém. Então a gente fica o quê? Perdido. É justo, vocês percebem? Não é justamente o que vemos na sociedade hoje? Eu tô falando alguma coisa errada? Porque quando eu li isso, eu falei, meu Deus, é isso que está acontecendo. Por que os adolescentes, quando chegam na fase da lógica, que é a fase do questionamento, eles foram ensinados, a gente vai para frente, a serem tão críticos? Eles não sabem quem eles são, eles não sabem para onde eles vão. Então fica perdido. Por isso tem depressão. Um dos fatores, né? Tô falando da questão espiritual mesmo. Porque se perde. Agora, olha só. Isso aqui eu vi, quando eu li isso, eu lembrei de mim. Porque minha mãe me levava para a igreja, minha mãe orava comigo, minha mãe era presente, minha mãe me acompanhava, eu sabia que era Jesus. Eu ia para os acampamentos, eu queria conhecer Jesus, eu queria ter experiência com Deus. Eu estava lá porque eu queria Jesus, eu não estava lá para... Eu estava lá porque eu tinha um objetivo. Quando eu fui para a escola era a escola estadual. E as crianças, eu sempre ficava meio de fora. Por quê? Porque as meninas iam para os bailinhos, eu não ia. Mas era engraçado, porque eu sabia... Eu não vou falar assim que às vezes eu não tinha vontade, porque eu ficava fora do grupo, aquela pressão do grupo é forte. Mas quando eu avaliava, eu falava assim, não, mas isso não é pra mim. Então eu ficava de fora, às vezes no meio das conversas, as meninas falando, eu ficava de fora, e eu ficava observando, mas eu sabia quem eu era. Quando o professor falava uma coisa que eu não concordava, eu me levantava e rebatia. Uma vez o professor falou que Jesus era um revoltado, que Jesus... era um rebelde, que ele queria libertar Israel, eu levantei. Eu tinha 13 anos, eu levantei e falei, não concordo. Jesus não foi nada disso. Jesus morreu e sofreu pela humanidade. Eu preguei para a sala. Eu tinha 13 anos. Me levantei e eu falei quem eu era em Deus. Eu sou filha do Deus vivo e eu vou falar a verdade. Isso que você está falando não é verdade. No final do ano, era uma aula de psicologia. Tinha psicologia, acho que eu tinha uns 13, 14 anos. Aquele professor falou, eu preciso falar de uma aluna aqui. Eu preciso parabenizar essa aluna. Todo mundo, quem será? Quem será? Era eu. Eu quero parabenizar a Cristiane, porque ela se posicionou na... Então, gente, eu tinha 14 anos. Mas por que isso? Porque eu sabia, eu tinha consciência de quem eu era. Eu sabia que eu não tinha vindo do macaco. Eu sabia que eu era imagem e semelhança de Deus. Eu sabia que eu tinha um Deus. Eu tinha relacionamento com Deus. Eu servia a Deus. Eu tive experiências com Deus. Nessa época eu já tive. Lembra quando eu contei que eu ia lá para as reuniões de oração? Então eu falava daquilo que eu vivia. Quando a gente está dentro de uma educação moderna que não ensina, não ensina isso, né? Ensina o quê? As crianças a serem questionadoras. Mas questionadoras do quê? Se não sabem nem da onde vieram e para onde vão. Nós sabemos para onde nós vamos. Nós não precisamos ter a morte, não é verdade? Estava conversando isso com a minha mãe ontem. Falei, mãe, que ela falou que agora que ela tá mais velha, assim, ela tem medo de andar de avião. Falei, mãe, o verdadeiro amor lança fora todo medo. A gente não tem que ter medo, porque se a gente morrer, a gente vai para agora, a gente vai ser, como que fala? A gente vai colar grau. A gente vai estar melhor do que aqui. A gente vai estar falando com o Senhor, vou fazer várias perguntas lá para ele. Agora, se um aluno não sabe quem ele é, de onde ele veio, para onde ele vai, por isso que essas ideologias entram e fazem a festa.
Faz sentido isso que eu tô falando, gente? Então, sem identidade, andamos perdidos. Se não sabemos quem somos, somos perdidos. Então, quando a gente está falando de piedade, dentro da pedagogia clássica cristã é a base. Sem a piedade, sem essa devoção, adoração a Deus, não há educação. Não há educação. Por quê? O seu filho tem que saber para que ele está estudando. Eu estou lendo esse livro do Hookmaker, aí eu postei ontem a capa, falando das artes. Que responsabilidade. Hoje, eu sou escritora, né? Eu sou uma escritora dependente. Vou lançar o livro também no Kindle, tá, gente? Para ficar lá, para vocês colocarem uns reviews para mim. Perdoando todas as minhas falhas, porque eu sou humana mesmo. Mas estou procurando melhorar até nos meus processos de confecção do livro. E eu sei, eu recebo as mensagens, vocês são super fofas comigo, eu só posso agradecer pela paciência, tá? Eu entendo que isso é um chamado, isso não é para a glória da Cristiane, isso é para a glória de Deus, apesar das minhas falhas, né? Então, quando a gente fala das artes, quando você está ensinando um filho matemática, não é para passar simplesmente por um currículo. Quando você abriu mão da sua carreira para você ficar com seu filho em casa, não é só porque você quer passar a imagem de supermãe. Na verdade, você está dando conta para Deus daquilo que o Senhor te mandou na obediência, na obediência ao Senhor, não é? Então, isso tem que ser a base da nossa educação, do nosso dia a dia, da nossa vida, principalmente na formação dos nossos alunos, dos nossos filhos. Porque é isso, na verdade, que vai sustentá-los na hora da dificuldade, na hora que eles não estiverem mais em casa, que eles estiverem na faculdade, que eles estiverem na escola, se eles fazem after schooling, se eles estão na escola. O que vai impedir o seu filho dele não cair numa armadilha de Satanás, uma má amizade, uma companhia? É isso? E isso, aí é que foi a paulada em mim. Porque isso só acontece se acontece em nós primeiro. Se isso não acontecer em nós primeiro, nós sabermos da nossa identidade em Cristo, quem eu sou? Eu sou a imagem e semelhança de Deus. O Senhor Jesus morreu na cruz para me salvar. O sangue dele foi derramado para a remissão dos meus pecados. E o seu corpo foi moído para que eu não tivesse mais doença. Eu sei disso. Para onde vou? Vou para a glória. Por causa da graça do Senhor Jesus. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu sou justificada pelo sangue do Cordeiro. Se eu não sei isso, se eu tenho dúvida disso, eu já tenho um problema. Porque eu não vou conseguir moldar o meu aluno nisso. E essa é a base do cristianismo, essa é a base da educação. Tá? Eu achei demais, gente, que aula. Ele podia parar e não falar mais nada e eu já estava feliz da vida. Né? Então a educação, na verdade, ela é sobre a formação dos amores e você só vai conseguir educar o seu filho naquele que ele ama. Então se ele não ama a Deus, ele não vai entender que ele tem que estudar, por exemplo, uma disciplina que ele não goste muito, às vezes vem ser a preguiça, o desânimo. Porque ele não vai conseguir entender que aquilo é para a glória de Deus na vida dele. Eu não sei se vocês conhecem a história do Benjamin Carson, que foi o primeiro médico neurologista que fez separação de irmãs siamesas pela cabeça. Ele é crente. Tem um filme aí das Mãos Talentosas, eu acho. O filme dele. A mãe é analfabeta. E ele começou, quase que se lascou lá, quase que deu a facada no menino. Deus livrou. Ele falou, tá bom, Senhor, entendi, agora eu vou começar a estudar. E ele começou a estudar. E Deus usou aquele homem para ele ser o primeiro médico a fazer a separação de irmãos siameses unidos pela cabeça. Quer dizer, todo aquele esforço que ele fez, que ele quase reprovou em medicina, que ele ganhou bolsa para Yale, quase reprovou em química, apareceu um anjo para ele em sonho e deu toda a prova para ele de química e falou, tá bom, agora eu tô te dando a prova porque é para você não perder, mas você precisa aprender isso aí. Veja o peso de glória. Gente, é um peso de glória do Senhor quando a gente fala de educação. Porque é um tempo grande que a gente tem no nosso dia a dia. São horas, né? Ao redor de uma mesa, conversando, lendo, estudando. Hoje eu fiquei 1h30 com a Rafaela estudando matemática.
porque ela já estava ficando meio solta, querendo ir sozinha. Eu falei, não, filha, é o seguinte, eu quero com você. Porque quando eu tô com você, eu também tô aprendendo, eu também quero aprender, filha. E foi. E que prazer. Agora, se o aluno não tem essa consciência espiritual que existe dentro do que é a educação, então a formação dos amores, eu amo a Deus e porque eu amo a Deus eu vou estudar isso, porque isso um dia vai servir para glorificar a Ele. Vai ter estudo? Vai ter educação? Então eu quero que fique assim, bem firme no coração de vocês. E que em nome de Jesus eu quero que fique bem firme no meu também. Que essa é a base. Latim, português, inglês é tudo muito legal, mas essa é a base. É isso que não deixa a gente cair e vacilar. É isso que não deixa a gente desanimar. É isso que enche o nosso coração de alegria. É isso que faz a gente, muitas vezes, respirar fundo e falar, eu vou seguir. É isso. Tá? Então, olha só. O projeto da educação moderna, ela foca no pensamento crítico, que é o que a gente já viu aí várias vezes. A gente vê essa questão do Paulo Freire. Vamos criticar. Tudo é crítico, né? Dizendo que eu sou capaz de descobrir quem eu sou baseado na razão. Aí ele conta aqui o caso de um livro do John Locke. Olha o que o John Locke colocou no livro dele. Ele não citou qual livro, tá? Mas diz assim, ó. John Locke diz que as crianças podem abandonar a obrigação de obedecer aos seus pais. Que esse conflito com Jesus de ensinar honra aos pais e às mães, isso tudo é uma bobagem. A ideia de que nós podemos fazer as coisas da nossa própria forma é uma heresia moderna. Então veja como estamos tratando o espiritual. Então quando a gente vê uma educação que tira a piedade, o amor a Deus de cena, não fica sozinho, né? Casa vazia não fica. Quem que ficou lá, sentado no troninho? O espírito de rebelião. Então, se eu não temo a Deus, se eu não sou imagem e semelhança do Senhor, se eu não tenho compromisso com Deus na minha vida, do que eu vou fazer e tudo para onde eu vou, então para que eu vou obedecer Deus? Para que eu vou obedecer Jesus? Para que eu vou honrar meus pais? Então começa a degringolar. E a gente que passou pelo sistema, a gente tem isso. De uma forma ou de outra, a gente tem isso. A gente tem que expurgar, Espírito Santo, tem que expurgar isso de dentro da gente. Expurgar. Aí ele cita o Lewis. Olha, já foram 20 minutos só nessa brincadeira, gente. Abolição do Homem. Quem não leu, leia. Eu vou fazer mais pra frente o módulo da Abolição do Homem. É um livro dificílimo de ler. Aí eu vou fazer o curso. Aí a gente pode até ver de montar um clube do livro só para leitura da Abolição do Homem, tá? E a gente vai abrindo live, faz live do povo, vai abrindo, vai conversando, que eu acho que vai ser importante, tá? Deixa eu só tirar o nível 1, a gente faz. Então a Abolição do Homem diz assim, que o quê? Que educação é a meditação no fato do quê? Do cultivo da piedade, que o cultivo da piedade é o motivo central da educação em todas as sociedades tradicionais. Então ele citou, por exemplo, a tradição judaica. Né? A tradição judaica, eles são ensinados a honrar pai e mãe desde a barriga. Então eles sabem quem eles são. E você pode ver, você já viu um judeu ortodoxo? Eu já vi na rua, vi nos Estados Unidos. Gente, eles andam assim, com as chuquinhas assim, com o kippá. Eles andam assim com uma convicção de quem eles são. Eu olhei aquilo, uma vez eu vi, né? Eu vi aquilo no aeroporto, então ele já foi entrando lá no guichê lá de cidadão americano. Eu fiquei olhando e falei, gente, isso sabe quem é? Muito mais nós, a nova aliança, deveríamos saber, né? E ter essa atitude com a vida. Então, Lewis diz aqui o quê? O motivo central da educação é o cultivo da piedade. Qual o cultivo da piedade? Eu li para vocês. Está no feed, compartilhem, comentem lá, até para ajudar o perfil, né? Porque às vezes as pessoas não sabem. É a base
Venerar, amar, adorar o Ser Supremo, que o Ser Supremo é Deus. Sem isso não existe educação. Existe conhecimento, não educação. Acho que aqui é só. Então, a educação moderna é o que? É rebelião contra Deus. A verdade é essa. Eu vou fazer o que eu quero, eu vou estudar o que eu quero. Quando eu não souber, eu colo. Jeitinho brasileiro. Postei nos stories antes de começar a live. Faço o que eu quero. Não tenho que dar conta pra ninguém. Eu vou ter a profissão que eu quero. Eu quero ser youtuber. Não tô achando ruim, porque quer ser youtuber, mas estuda. Se aplique em alguma coisa que preste. Fale de alguma coisa de relevante. Não esse bando. Eu não vou nem falar. Deixa pra lá. Então, aí a ordem, veja só. A educação cristã, a clássica cristã, ela fala o quê? Que a gente deve amar antes de criticar. A educação moderna o quê? Diz só critique, nem ame. A maneira correta para a gente entender a verdade é com amor, é com submissão. Quando você lê a Bíblia e você vê lá Gênesis, e você vê aquelas histórias fabulosas, magníficas, aqueles personagens grandiosos, foram pessoas igual a gente. Você olha para Abraão, a aliança que Deus fez com Abraão, Abraão viveu pela graça. Abraão tem todas as marcas de uma vivência com Deus de graça, não de lei. A gente começa a ler com Moisés. E aí? Não vale pra gente? Não estimula o meu amor a Deus? Quando a gente vê lá Abraão fazendo as presepadas, né, falando que não era marido de Sara 2 vezes, quase que traz praga para a família. E Deus ainda ama aquele homem, guia aquele homem, chama aquele homem, forma o povo daquele homem, que fez aliança com aquele homem. Isso é graça. Então é isso, gente. Sem o amor, não há educação. Sem ensinar esse amor a Deus, não há educação. Porque a criança não sabe quem ela é. E ela não sabe para onde ela vai. Então vira bolha de sabão, como disse Dami. Bolha de sabão. Porque não leva ninguém a lugar nenhum. Aí fica um bando de crítico chato, né? Com as suas ideologiazinhas, que não constrói nada. Eu creio que Deus está levantando uma geração de mães, de pais e de filhos que vão fazer isso de forma diferente. Que vão entender a educação de uma forma para serviço e glória de Deus. É só isso. Né? Acabei de falar de Benjamin Carson aqui. Ele entendeu, ele foi resgatado, ele sentiu que era graça, porque ele podia ter ido para o reformatório, ele podia ter matado alguém. Mas Deus permitiu que a faca acertasse o cinto, né? O ferro do cinto. O menino não aconteceu nada, ele se arrependeu. Ele falou, bom, eu vou usar o meu tempo para estudar, aprender e ser alguém que vai fazer a diferença. Benjamin Carson também chegou lá, né? Ficou famoso, foi até já solicitado para ser candidato a presidente. Mas isso, às vezes, a gente vai ser a mãe mesmo. É mãe, né? Ninguém sabe. Estamos dentro da nossa casa ali fazendo um trabalho silencioso, mas que, em obediência ao Senhor, vai ter um impacto de geração em geração, em geração, em geração. Às vezes é um professor, está numa escola, às vezes é sozinho. Um professor que não tem apoio, um professor que pensa ao contrário, que pensa dessa forma, né? Educação para a glória de Deus, com base a piedade, a devoção, amor a Deus, mas que vai ter um impacto no silencioso, de geração em geração, porque vai gerar esse amor. E a gente tem isso. Mas a pergunta que fica hoje é, e como está esse amor na sua vida? Você sabe quem você é? Quando eu recebo mensagens desesperadas das mães,
Eu não consigo, eu sou analfabeta. Primeiro, tira essa frase da sua boca, eu sou analfabeta funcional. Você não é. Você pode estar, mas você não é. Existe um Deus que é dono de tudo. Ele fez tudo. Ele pode tirar você dessa condição. Ele quer tirar. Eu não sei nada de matemática. Pois Deus abre as portas do seu entendimento. Ele faz. Mas para isso, você tem que ter uma renovação de mente. Entender quem você é em Deus. A gente tem que começar a ler a Bíblia, gente. Entender quem somos no Senhor. Capacidade que vem do alto, a unção de Deus. Se Deus te chamou para fazer alguma coisa, Ele vai te capacitar. Busque. Ao invés de ficar 500.000 horas nas redes sociais, fique 1 hora no seu quarto, feche a porta ali, ó. Senhor, eis-me aqui, eu não sei, mas me ajude, fale comigo. Ministre no meu coração, Senhor. Me mostra quem eu sou. Que eu sou sua filha. O Senhor é meu pai. O Senhor cuida de mim. O Senhor cuida da minha família. Me ajuda. Não preciso falar, né? Como orar, né? Mas o que ficou muito forte para mim é isso. Se eu não tenho isso, eu não consigo ensinar isso. Então tenha isso. Se você não tem isso, busque isso. Quem eu sou em Deus? Para onde eu vou? Isso é base do evangelho. Hoje não vai dar tempo, né? Falei que não ia dar tempo. Mas amanhã eu vou falar sobre isso especificamente. Tá certo? Tudo bem, minha gente? Deu para entender? Me fiz clara? Pode acontecer de não, né? Deixa eu ver quem tá aqui. Rosinha. Bruna. Opa, pera que fecha, gente. Eu abro e fecho. A Nananda, Semorete, a Késia, a Débora. Fechou de novo. Quando eu abro assim... agora foi. Patrícia Cruz, a Débora Policarpo, a Renata Zago. Renata andou por aqui e sumiu. Raquel Oliveira, Débora Bigaton. Agradeço, meninas. Vocês têm alguma pergunta? Faz sentido, né? Eu vi aqui que vocês falaram que faz sentido. Educação é isso, gente. Educação não é latim, educação não é português. Educação não é matemática. Isso está dentro do currículo. Que até Deus, quando você tem essa base da piedade, que eu vou falar amanhã, Ele revela o que fazer, como fazer. Ele é o detentor de tudo. Ele é o Senhor do tempo e do espaço. Mas amanhã a gente conversa sobre isso, tá bom? Então tá bom. Ai, que bom. Glória a Deus. Bênção de Deus essa palavra. Glória a Jesus. Nananda, Deus abençoe vocês também. Você tem me ajudado muito. Glória a Deus. Toda a glória seja dada a Ele, tá bom? Então é isso, meninas. Um super beijo. A Bruna falou. Muito obrigada por compartilhar conosco os seus conhecimentos. Que Deus continue te abençoando, te capacitando. Um beijo. Amém. É um prazer estar aqui. É meu chamado. Por isso que eu tô aqui. É meu ministério. Eu enxergo isso como meu ministério mesmo. Quero que você continue. Eu vou continuar. Então amanhã aí a gente fecha com chave de ouro, piedade, tá? Aí depois a gente vai ver ginástica e música. Tá certo? Firmes com Jesus. Ele nos abençoa, Ele nos guia. Ninguém tá desamparado aqui. Tá bom? Um beijo, quem com Deus. Deus abençoe grandemente. Tchau.